Olá, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui estamos com mais um vídeo da Palavra de Deus e o título é interessante, você já ouviu isso antes, mas é uma pergunta. Será mesmo que quem semeia vento colhe tempestade? Será mesmo que quem semeia vento colhe tempestade? Vamos orar e vamos falar desse assunto hoje, no nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por este momento, obrigado pela palavra do Senhor às nossas vidas. Agora, Deus, leva-nos a considerar o que falamos que vamos falar e o que vamos ler. Que a palavra do Senhor entre nos nossos corações. Eu oro com esta pessoa que assiste esse vídeo e peço ao Senhor que visite, ó Deus, o aposento desta pessoa, a despensa desta pessoa, a vida íntima desta pessoa e o corpo desta pessoa. Havendo qualquer necessidade em algumas dessas áreas, eu peço ao Senhor que supra todas as necessidades dela no nome de Jesus e faça desta pessoa um verdadeiro ou uma verdadeira adoradora do Senhor Jesus. Muito obrigado e fala conosco no nome de Jesus, assim oramos. Amém. Será mesmo que quem semeia vento colhe tempestade? Vamos ler a palavra de Deus e depois eu quero fazer um paralelo ao que é dito. Quero dizer a você que esse ditado é bíblico e foi tirado de Oséias capítulo 8, versículo 7. Mas vamos ler em segundo livro de Samuel, capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 9. E vamos falar desse assunto que vai nos trazer um grande aprendizado para o dia de hoje. Versículo 1 diz assim, do capítulo 4: E quando o filho de Saul ouviu que Abner fora morto em Hebrom, suas mãos ficaram débeis, e todos os israelitas ficaram perturbados. Versículo 9 diz assim: E Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita. Rimom era de Beerote e tinha dois filhos, um se chamava Recabe e o outro chamava Baaná. E Davi disse a eles assim: Como vive o Senhor que redimiu minha alma de todas as adversidades ou de todas as angústias. Davi, depois de dizer isso, então toma uma posição. E disso vamos falar hoje, no nome de Jesus. Será mesmo que quem semeia vento colhe tempestade? É uma pergunta. Quero lembrar a você que na lei da agricultura ou no gráfico agricultural disse que se uma pessoa semear 1 litro de milho num terreno fértil, ela poderá colher 9.300 litros. Preste atenção, se ela semear 1 litro, que pesa aproximadamente 750 gramas, ela poderá colher 9.300 litros. Isso de milho. Agora vamos para o feijão. Se uma pessoa semear em terreno fértil, na estação própria, 1 litro de feijão que pesa aproximadamente 800 gramas, ela poderá colher de 2.500 a 3.750 litros de feijão. Então você vê que a proporção do feijão é um pouco de semeadura para colheita, é um pouco menor do que a de milho, mas vemos um grande percentual em semeando uma quantidade e colhendo muitas, milhares de vezes mais. Volto à pergunta: será mesmo que quem semeia vento colhe tempestade? A Bíblia diz que o que o homem semear, isto mesmo, ou produto do que ele semeou, ele colherá. Mas a proporção aqui é muito grande, é milhares de vezes mais. Será isso também quando semeamos a maldade? Vamos andar no que lemos.
Temos aí então, né, lá em Hebrom, morre um sujeito lá que estava negociando com Davi e tentando fazer, até mesmo por vingança, a Isbosete, né, o rei que estava ali em Manaim, nas terras de Gileade. Ele governava de longe, ele não estava dentro das terras de Israel. De lá, ele estava governando 11 tribos de Israel. E Davi, que estava em Hebrom, dentro de Israel, estava governando sua tribo de Judá. Parece uma ironia, né? Parece uma coisa que não faz sentido, mas assim era. Então Abner vai lá, então, né, para negociar com Davi. E até faz um negócio, uma aliança com Davi, sim. E quando Abner está voltando, como fizemos no vídeo passado, Joabe, também por vingança, por medo, por arrogância, por querer, né, por egoísmo, por, eu estou tentando lembrar uma palavra aqui em português, obsessão do seu comando, né, por ambição, ele então mata a Abner, ele e seu irmão Abisai. Essa notícia espalha por todo Israel. Davi chora a morte de Abner e dá um enterro digno a Abner. Mas essa notícia não só repercute em Israel, mas ela atravessa o Jordão e vai lá nas terras de Gileade, lá em Manaim, lá onde estava Isbosete. A notícia chega lá. Isbosete, deixa eu andar com você na história, com medo de que Abner já tivesse abandonado ele e não podia mais contar com Abner, Isbosete então levanta 2 comandantes, ele divide o seu exército em 2 e levanta 2 comandantes. Talvez fosse mais fácil para ele lidar com 2 cabeças ali, ele teria 3 diálogos, um dele e 2 dos comandantes, e talvez uma rebelião não seria tão assim forte contra ele. Mas o que acontece é que então a Isbosete, ele começa a temer sabendo dessa notícia. Ele coloca dois capitães ali, 2 comandantes ali do seu exército. Recabe, né, como eu disse, e Baaná, irmãos, 2 irmãos. Talvez ele fez ali um concílio familiar para ficar mais fácil de lidar. Mas quando a notícia chega que Abner morrera, talvez não chegue a notícia até ele o porquê que Abner morrera. Talvez ele começou a imaginar que Davi que executou a Abner, que acabou com Abner, e que os próximos serão ele e Isbosete e também os seus comandantes, né, o seu exército. Eles não conheciam o coração de Davi, mas Deus conhecia. O que acontece é que eu penso que esse Isbosete então passou a não dormir à noite. Mas a Bíblia diz que durante o período do sol quente, do calor do dia, ele dá sono e ele vai dormir. Por outro lado, tinha esses 2 comandantes que também estavam tendo seus raciocínios ali e conversando um com o outro, eram 2 irmãos, eles entendem que eles seriam os próximos mortos, já que Abner, o grande homem, morrera. Isbosete pensa, não, um homem só comandava o meu exército e Israel, mas agora eu vou ter 2 cabeças e eu posso então dividir, né, as obrigações com as 2 cabeças. Mas essas 2 cabeças pensavam o seguinte: nós seremos o próximo, nós iremos morrer, Davi vai matar a gente como matou Abner. E a Bíblia diz que os braços, as pernas, as mãos deles, o coração, tudo começou a entrar em pavor. Isbosete vai dormir. E esses 2 então dizem: o quê? Vamos fazer uma aliança com Davi. E nada melhor do que levar a cabeça de Isbosete para ele. Olha que Isbosete confiou nesses 2. Mas ali já não havia mais confiança, ali havia estratégia de quem quer se beneficiar mais do momento e sair bem na situação. Eles fingem adquirir trigo do rei Isbosete e eles entram na recâmara dele e com um instrumento ferem no ventre, o matam e corta a cabeça dele e conseguem fugir durante todo aquele dia, fugindo ali. Passou toda aquela noite pelas planícies de Israel, eles chegam ali até Hebrom e com a recompensa nas mãos, eles dizem a Davi: aqui está a cabeça do teu inimigo da casa de Saul, aquele que queria a tua morte. Davi sabia que Isbosete não tinha levantado contra ele ainda. Davi sabia que Isbosete era da linha de Saul e ele honrava a casa de Saul. Mas esses levam a cabeça de Isbosete e entrega a Davi como se Davi gostasse do que estava vendo, como se fosse boa notícia. Então, no versículo 9, lemos que Davi então diz a eles, a Recabe
e Abaná, filhos de Rimão, o Berotita, porque Berote pertencia, né, a Benjamim. Então, Davi diz a eles, olha uma coisa, quando Saul morreu, veio um sujeito trazendo a notícia da morte de Saul, que não era agradável, mas ele trazia como se fosse boa notícia. E eu o matei, eu o tirei da terra. E agora vocês vêm trazendo a notícia de que vocês entraram na recâmara do homem justo. Porque Davi sempre defendia a casa de Saul e honrava a casa de Saul. E honrou a Abner, que era comandante de Saul, como um príncipe de Israel, que fora morto pela covardia de Joabe e de Abisai, irmão de Joabe. Agora Davi diz aos homens, como o meu Senhor que me livrou de todas as angústias. Davi estava dizendo, eu juro que farei o mesmo que fez com outro lá em Ziclag, e o farei agora em Hebrom com vocês. E Davi ordenou que aqueles homens fossem mortos, e que fossem lhes cortadas as mãos e os pés, e que fossem pendurados seus corpos lá no tanque em Hebrom. Davi pega a cabeça de Isbosete então, e vai lá no sepulcro de Abner. Os dois que outrora estavam separados, por causa de uma acusação que Isbosete fez a Abner falsa. Agora Davi coloca os dois, a cabeça de um e o corpo, do outro, no mesmo túmulo. Davi sabia como honrar aqueles que ele pensava que foram honrados por Deus. Ele não poderia desonrar. Esses dois, como aquele primeiro também de Davi mandaram matar em Ziclag, esses dois pensavam que eles matando a Isbosete, que eles estavam fazendo uma boa coisa para seus próprios benefícios. Mas eles entraram nesse ditado que está em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Eles semearam vento e colheram uma grande tempestade na vida deles. Qual lição que isso nos traz? Que o fruto da injustiça não vai trazer justiça e nem benefício nem honra a nós. Que se nós tentarmos ultrapassar, pular, passar por cima da justiça dos homens ou a de Deus, nós seremos punidos e muitas vezes mais. Temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Este ditado, que é uma verdade dos versículos bíblicos, quando o povo de Israel afastou-se de Deus e o próprio Deus, através da boca do profeta, diz: eles semearam, estão semeando vento e vão colher tempestade. É a palavra de Deus em evidência. Por isso que eu e você devemos tomar todo cuidado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes são semeaduras. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, dizer: eu estou fazendo isso com uma boa ação, eu estou fazendo isso pensando que eu estou fazendo o correto. Tenha a certeza, consulte Deus, seja sincero e sincera na presença de Deus. Não faça nada, não façamos nada sem a orientação de Deus. Isbosete não precisava ter ficado em temor. No versículo 4 desse mesmo capítulo, no versículo 5, possivelmente, desse capítulo 4, simplesmente abre um leque para dizer sobre Mefibosete, que ele era da descendência de Jonatas, e você vai ver que a semeadura de Jonatas no futuro redunda em bênçãos para este Mefibosete, que era neto de Saul. Ele tem também um Mefibosete, que é filho dele, que depois, em estudo mais tarde, podemos ver o que aconteceu com esse filho, com uma concubina, porém com a mesma concubina que fora acusada por Isbosete, que estava se deitando com Abner, mas falsamente. Então nós entendemos que este Jonatas semeou bem na vida de Davi, e seu filho pôde colher benefícios desta semeadura. Meu irmão e minha irmã, vale a pena servirmos a Deus em integridade, em honra a Ele, e esperar os benefícios que vêm dele, nesta vida ou na vida eterna.
mas não devemos colocar as nossas atitudes, as nossas forças em algo ilegal, imoral. Porque senão vamos colher aquilo que semeamos em muito mais proporção, em maior proporção. Eu dei para você o exemplo do milho, para você entender a produtividade que o bem ou o mal pode causar. A Bíblia tem um ditado, né? um versículo, não um ditado, uma palavra, que diz que aquele bom fruto, ele se reproduz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Essa é a promessa de Deus, que se você e eu andarmos nele, confiarmos nele, a nossa reprodução vai ser para a bênção. Nós iremos nos alegrar na colheita. A Bíblia diz que aquele que vai chorando e gemendo, semeando a semente, voltará. A Bíblia diz que ele não vai desfalecer depois de semear a semente, mas ele voltará colhendo os frutos com os feixes na mão, cheio de alegria, com riso nos lábios. Vale a pena, até mesmo com dores, semearmos. Se você olhar minhas mãos, elas são tão calejadas pelo meu trabalho. Se você olhar o meu corpo, esta pele queimada que é o sol da Flórida, porque eu trabalho. Eu levo a você a palavra de Deus de um pastor trabalhador que sai pela manhã e que às vezes 6 da tarde ainda não está em casa, porque está trabalhando. Mas antes de sair, eu levo a você a palavra de Deus. Eu passo o meu momento orando, o meu momento aqui buscando a Deus, uma palavra para minha vida, para que ela sirva de alimento quando eu sair da minha casa. Eu tenho a força lá fora, eu tenho boa representação lá fora, eu represento o nome do meu Deus. Louvo a Deus que um cliente já dos seus 80 e poucos anos, ao despedir de mim, na terça-feira, ele disse assim: olha, antes eu te chamava de Riva, mas agora eu quero te dizer, pastor, muito obrigado por você ter estado na minha casa e feito um trabalho lindo que você fez antes do tempo necessário, antes do tempo que eu precisava dele pronto. Que lindo é poder falar da grandeza do nosso Deus. Se você não sabe o tamanho do seu Deus, aquele avivamento que houve em Jerusalém, tinha 120 pessoas ali falando em línguas. E o povo que estava visitando aquela cidade, multidões e mais multidões, dizia o seguinte: este povo está falando uma língua que eles não conhecem, que eles não sabem. Mas o que eles falam em línguas, nós entendemos nas nossas próprias línguas que eles estão falando das grandezas de Deus. Este senhor Richard é americano e eu pude falar com ele em inglês, um idioma que não é meu, das grandezas do meu Deus. O apóstolo Paulo falou: eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos. Quando ele diz isso, ele está dizendo: é possível que eu fale uma língua celestial que ninguém entenda na terra. Mas também é possível que eu fale espanhol, inglês, francês, hebraico. É possível porque o meu Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Você pode falar e você pode semear, você pode viver as bênçãos de Deus na sua vida, se tão somente você acreditar na grandeza do teu Deus, na grandeza do teu Senhor, na grandeza daquele que te chamou do reino das trevas para o reino do seu amor, que é Jesus Cristo, este caminho, a verdade e a vida. O mundo está tão complicado, tem tanta gente acusando todo mundo. Apareceu um pirralho aí dizendo, agora um narrador mentiroso disse que eles estavam deixando em terror os grandes pastores. Não seria ele o anticristo que com 14 anos ele fala todos os idiomas? Este narrador não sabe nem o que está dizendo. O pirralho nem inglês fala, ele inventou umas palavras lá, pegou um aqui, outro ali que não faz sentido.
O pirralho é tão ignorante que ao invés de ele foi dizer que podia falar a árabe, ele disse que podia falar Mohammed, como se Mohammed fosse uma língua. Um pirralho mal treinado. E aí disseram que um outro grande pregador que perdeu a visão também, né, o admirou. Perda de tempo. Se você viver o cristianismo autêntico e buscar a Deus, Deus trará em você a revelação do trono da graça. Esses pirralhos, essas mulheres e homens perdidos aí, por mais envolvidos que estejam com a Bíblia e fraudando a palavra de Deus, roubando as pessoas, eles não te meterão medo, porque eles são falsos. São escandalosos, e a Bíblia diz que é necessário, Jesus diz, que venha o escândalo. Mas Jesus disse a mim e a você: fiquem na toa, sirvam a mim, sejam meus servos, sejam filhos do Deus vivo, sejam crentes autênticos, porque ai deles de onde vier o escândalo. Mas a igreja do Senhor Jesus é intocável. Ela é santa, ela é propriedade do Deus vivo, ela é a noiva de Cristo, e ela será tomada desta terra para o céu, um abrir e fechar de olhos, e esse tempo está chegando. Deus abençoe você, Deus te guarde, não semeie vento, seja assim como o vento, mas não semeie vento. A Bíblia diz que aqueles que são como o vento, eles andarão por aí fazendo boas coisas, refrescando a vida de muita gente, trazendo paz e tranquilidade para muita gente, porque eles carregam em si a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus anda nas nuvens do vento, Deus anda sobre o vento, Ele faz do vento os seus carros e dos seus ministros. Dos verdadeiros ministros, Deus faz labaredas de fogo. Busque a Deus, se joga aos pés dele, engrandeça o nome desse Deus vivo. Não preocupe com o andamento deste mundo. Deus te chamou, Ele irá suprir você em todos os momentos, e Ele te fará semear 1 litro de milho que você poderá colher 9.300 vezes mais. Ele te fará semear 1 litro de feijão e você poderá colher até 3.750 litros. O Deus da abundância, o Deus que quer abençoar você. Seja fiel, porque com o fiel Deus permanece fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus coloque o rosto dele à tua disposição para você buscar brilhar como brilha a glória do Deus vivo. Que Jesus habite em você através do Espírito Santo e Deus te dê graça, bondade e paz. E não se deixe enrolar com este mundo. Seja santo, porque o nosso Deus é santo. Um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, despeço de você e digo até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu no nome de Jesus.